Então, olá, oitavo ano. Vamos continuar nossa série de revisões, ainda no volume 1, ainda sobre o primeiro bimestre, fechando hoje o primeiro bimestre. Vamos abrir lá na unidade 3, na página 41. É a unidade que vai tratar de questões relacionadas a deslocamentos populacionais. No contexto, é claro, de África e América, os dois continentes que a gente está estudando, acompanhando esse ano. Quando a gente começa essa unidade, deslocamentos populacionais na América e na África, com várias manchetes, trazendo questões bem relevantes, denunciando às vezes ou enaltecendo questões relacionadas ao deslocamento populacional. Lembrando que sempre diferenciado, aquele deslocamento populacional relacionados aos imigrantes, aos movimentos migratórios, e o deslocamento populacional relacionado aos refugiados. Saber diferenciar essas duas condições humanas. O imigrante é aquele que vai por conta própria, por opção, e migra para outro lugar para buscar melhores condições de vida. Enquanto o refugiado não, ele simplesmente tem que se deslocar de forma compulsória, fugindo da fome, da perseguição política, de um desastre ambiental, de guerras, etc. A gente tem, refugiados dominam balcões de sushi em supermercados nos Estados Unidos. Fluxo de remessas de imigrantes podem chegar a 116 bilhões de dólares. Vamos entender o que é essa questão das remessas. Esquecidos, haitianos vagam pelo continente americano. Então, o Haiti passou por uma fortíssima crise humanitária, na verdade, no último século. O Haiti ainda não teve, não conseguiu concretizar a sua democracia, sua condição de vida, e muitos haitianos se deslocam de lá, milhares ao dia, para buscar melhores condições de vida. A Europa recebeu 1 milhão de imigrantes da África subsaariana desde 2010. Esse é um movimento muito importante na Europa, principalmente das ex-colônias, de pessoas que vão buscar melhores condições de vida na Europa. Imigrantes brasileiros de renda baixa enfrentam obstáculos em Portugal. Então, também tem essa questão, muitas pessoas, às vezes sem preparo, sem estudo, que vão para ser mão de obra barata em outros países, e agora esses países também estão passando por crises econômicas, essas pessoas acabam tendo seu sonho frustrado. E venezuelanos lideram os números de pedidos de refúgio no Brasil. Entra na questão da crise social, política, econômica que a Venezuela passa, devido ao governo autoritário instaurado lá por Nicolás Maduro. E boa parte desses venezuelanos que não estão indo para a Colômbia estão vindo aqui para o Brasil. Esse é um movimento bem importante. São, aliás, as duas populações de maior relevância na migração para o Brasil, os haitianos e os venezuelanos. A gente tem dados bem importantes aqui no próximo slide, acompanhando o livro de vocês. Então, os países com aumento do número de emigrantes. Importante lembrar, emigrante é aquele que sai, emigra, e o imigrante é aquele que chega. Então, a gente tem lá a Síria, Sudão do Sul, República Centro-Africana, São Tomé e Príncipe, Eritreia. Qual que é o padrão que a gente identifica aí? A Síria, porque estava numa guerra civil tremenda há uma década, que é o país que mais gerou imigrantes e refugiados no mundo na última década. Mas, de um modo geral, os outros países são da onde? Da África subsaariana, que tem condições péssimas de vida e que acabam sendo zonas de repulsão, que enviam imigrantes para todos os lugares ali do entorno. E os países com maior número de imigrantes, de gente que chega. Então, os Estados Unidos com 46 milhões, é um número expressivo. 46 milhões de pessoas é maior que a população da maior parte dos países do mundo. Então, a população de imigrantes nos Estados Unidos é maior que a população de boa parte dos países do planeta. É o país que mais tem imigrantes no mundo. O contexto da imigração é muito forte lá, é um tema muito forte dos Estados Unidos, um tema que foi importante até na eleição do último presidente. Parte da eleição dele foi pautada na questão da imigração.
ou, no caso dele, contra a imigração. Lembrar que esse número é tão expressivo que metade dos imigrantes do mundo inteiro estão nos Estados Unidos. Sequência, Alemanha, Rússia, Arábia Saudita, cada um vai ter o seu contexto. A Alemanha recebe muitos imigrantes do Oriente Médio, principalmente devido ao contexto de guerra na Síria. A Rússia recebe muitos imigrantes dos países que compunham a União Soviética, pessoas que vão para a Rússia para trabalhar, para buscar melhores condições de vida. A Arábia Saudita recebe um número muito grande de imigrantes do entorno ali, que vão para lá para trabalhar, para ser mão de obra barata, da Ásia Meridional e do Oriente Médio, principalmente. O Reino Unido recebe imigrantes do mundo inteiro, de modo geral, América Latina, das ex-colônias, mas principalmente indiano e paquistanês. Muito indiano e paquistanês no Reino Unido. Emirados Árabes é um contexto bem parecido com o da Arábia Saudita, é mão de obra barata, que vai lá para trabalhar, principalmente mão de obra da Ásia Meridional e do resto do Oriente Médio. O Canadá tem um contexto de imigração do mundo inteiro, principalmente América Latina. França, das ex-colônias africanas. Austrália é um contexto de mundo inteiro, mas principalmente Sudeste Asiático. E Espanha, também América Latina, bem forte a imigração da América Latina. Até pela língua que facilita, espanhol, facilita a imigração. E aí a gente vai entrar naquela questão que eu citei anteriormente, de saber diferenciar as pessoas que estão na condição de imigrante, refugiado, etc. Então, primeiro, o imigrante, como eu disse, é aquele que vai de livre e espontânea vontade, se desloca para outras regiões, buscando melhores condições de vida. É o emigrante com E, aquele que saiu, que foi para fora. O imigrante com I, aquele que chega. E o imigrante é aquele que faz o movimento, o deslocamento, muitas vezes migra dentro do próprio país. E a gente tem outros termos, a gente tem o refugiado, aqueles que fogem do seu país, por conta de perseguição política, guerra, fome, refugiados climáticos, de fatores de desequilíbrio climático, ambiental. Hoje o mundo tem em média, hoje mais ou menos, porque esse dado é dado de 2016, mas o mundo tem em média 22 milhões de refugiados. O deslocado interno é parecido com o refugiado, aquele que se desloca pelas mesmas razões do refugiado, só que dentro do próprio país. E ele é um número bem maior, são 40 milhões de pessoas. E é fácil entender o porquê. Quando a pessoa se desloca, fugindo de perseguição política, de fome, de guerra, de violência, geralmente são pessoas muito pobres que estão se deslocando com a roupa do corpo. É muito difícil para essas pessoas se deslocarem para países mais longe, apesar de a gente ter milhões de pessoas que fazem. A maioria vai se deslocar dentro do próprio país, porque não quer abandonar o seu país, não quer sair da sua terra. A maioria se deslocou compulsoriamente, por motivos que a pessoa não queria. Por isso que os deslocados internos é muito maior que o refugiado. São pessoas que fugiram ali, mas ainda estão dentro do mesmo país. Enquanto refugiados são 22 milhões. Deslocados são mais de 40 milhões. Requerentes de asilo são aquelas pessoas que, por meio da ONU, por intermédio da ONU, solicitam refúgio, solicitam asilo em outros países. E ainda aguardam resposta. Hoje temos quase 3 milhões de pessoas nessa situação. E exilados políticos são pessoas que não necessariamente vai ter interferência da ONU. Não tem um número contabilizado porque não é um número tão expressivo de pessoas se comparado aos outros. É aquela pessoa que geralmente está fugindo de perseguição política, que vai se asilar em outro país. Aí a gente tem os deslocados na América. Então, como é que é a dinâmica da América, deslocamento interno na América? Então, a gente tem muitos refugiados requerentes de asilo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um número considerável, principalmente porque, pela facilidade de rotas, muitos árabes que fogem da guerra na Síria, de outros conflitos no mundo, já tinham parentes que imigraram para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm um número considerável. Canadá, a maioria ainda está requerendo. América Central tem um número considerável, o Brasil também. O Brasil tem um contexto principalmente dos venezuelanos e dos haitianos.
E aí a gente tem um número que se destaca bem grande aqui na América do Sul, que é a Colômbia. A Colômbia tem um grande, né, assim como a América Central também tem um grande número de deslocados internos, devido à questão de guerra civil, de narcotráfico. A Colômbia tem o maior número aqui na América no contexto de deslocados internos, principalmente por causa da atuação das Farc, né, as forças revolucionárias que atuam na Colômbia, né, e que, graças ao narcotráfico, ganharam força e que fizeram uma boa parte da população colombiana que vivia ali na região amazônica, onde eles atuam, se deslocar para os grandes centros urbanos. Por isso que a Colômbia tem esse grande número de deslocados internos. O contexto para o Brasil eu já comentei, então a gente tem duas grandes populações que migraram aqui para o Brasil, os haitianos. O motivo que eles vêm para cá é principalmente porque o Brasil atuou por 2 décadas numa missão de paz no Haiti, e aí os soldados brasileiros, a forma como o Brasil atendeu o Haiti, conquistou a simpatia dos haitianos, e também pelo Brasil, ali pelo menos na primeira década dos anos 2000, ter galgado boas condições sociais e econômicas, isso também atraiu esses haitianos. Eles vieram em peso, em massa para cá, um movimento bem forte ali, principalmente de 2010 a 2014, veio um movimento grande de haitianos para cá trabalhar. Empresas brasileiras contratam trabalhadores haitianos em São Paulo. É claro, infelizmente, geralmente em condições de subempregos. E o outro contexto são dos venezuelanos. Esse já é um contexto mais recente, 2016 e 2017 para cá, devido à crise social, política, econômica que a Venezuela passa, né, o governo autoritário de Nicolás Maduro, né, que já não é reconhecido por boa parte dos países do mundo e que tenta se manter no poder lá. Deslocamentos na África. Então a África também tem o laranjinha aqui, um grande número de deslocamentos internos, principalmente os conflitos e as péssimas condições de vida que a gente tem nessa faixa da África, que é aquela faixa conhecida como Sahel, abaixo, né, do deserto do Saara, né, e na África Central aqui. Percebam que os melhores locais, né, que possuem menores índices de deslocamento, de refúgio, é na África do Norte, nos países com melhores condições de vida, e no entorno da África do Sul. O único país do norte da África que ainda tem um grande número de refugiados, deslocados, é a Líbia, que a Líbia passou por uma intensa guerra civil, né, no início da última década. E a gente consegue estabelecer um paralelo, uma relação bem interessante entre esse mapa e o próximo, que é o mapa de urbanização, a taxa de urbanização. A gente sabe que a tendência de um país, quando ele se desenvolve econômico e socialmente, é ser mais urbanizado. E a gente consegue ver bem claro nesse mapa aqui, os países com a maior taxa de urbanização são justamente os países com o menor número de refugiados e deslocados internos. Consegue estabelecer essa relação. Quanto menor a urbanização, menor a qualidade de vida, o desenvolvimento social e econômico do país, maior o número de deslocamento forçado. Taxa de urbanização na África, então, de novo, os países aqui do norte da África, países árabes, que têm economia baseada no petróleo, no comércio com a Europa, o sul da África, porção aqui também da Nigéria, que é uma população gigantesca, da parte equatorial da África, e os países do Sahel, da faixa dos países mais pobres do mundo, e a África aqui oriental, também baixa urbanização, péssimos índices de qualidade de vida. Entrando mais numa questão ali de nível de Estados Unidos, então a gente sabe que toda essa questão de imigração e refugiados geram tensões, acabam gerando xenofobia, intolerância, e isso a gente consegue perceber que tem mudado aos poucos nos Estados Unidos, apesar de sim, o último presidente, uma das pautas da sua eleição foi justamente em cima de uma visão anti-imigração. Então a gente tem aqui um gráfico que avança desde 1994
até 2016. Então aqui, ó, em 94, a porcentagem da população que achava que o imigrante, né, sobrecarrega o país ao competir por empregos, aumenta a demanda por muita moradia e serviços, né, que a população que era contrária ao imigrante era 63%. Em 2016 caiu para 27%. Enquanto, né, quem achava que o imigrante fortalece o país por meio do trabalho duro e novos talentos, antes era 31%, hoje já é 63%. Aos poucos essa visão, essa ideia veio se invertendo, veio mudando. A nível dos Estados Unidos é complexa essa análise, porque os Estados Unidos têm um péssimo sistema de saúde, nem tem sistema de saúde público. Muitas regiões são carentes de infraestrutura. A nível de Europa, essa discussão já se torna diferenciada. A nível de Europa, a Europa realmente precisa da mão de obra imigrante. A Europa não está nem conseguindo repor sua taxa de natalidade. Então, em certas regiões do mundo onde há xenofobia, há tensões contra a imigração, é uma questão que nem deveria ser discutida, porque são regiões que precisam de imigração. A nível dos Estados Unidos, dá para discutir estado a estado como é que funciona a questão da imigração, se é mais vantajosa, se é menos vantajosa. Remessas financeiras, outro tema importante, que é aquela relação de quanto que os imigrantes que vivem naquele país mandam dinheiro de volta para sua família no país de origem. Aquele primo que trabalha lá nos Estados Unidos ganha em dólar, manda dinheiro, né, para sua tia aqui no Brasil. Todo mundo conhece de um modo ou de outro a questão da remessa financeira. Então, ó, remessas financeiras em proporção ao PIB. Existem países no mundo que mais de 20%, mais de 1/5 do PIB do país, do dinheiro, da riqueza gerada no país, vem de remessa financeira. Vem de gente que mora fora, trabalha e manda dinheiro de volta para esse país. Né? Principalmente aonde? Na África e América Latina. Né? O contexto de países que dependem dessa remessa financeira. Né? O Brasil é menos que 1%. Então, apesar de ter brasileiro no mundo inteiro, a remessa financeira aqui para a gente é menos de 1%. México já não, ó. O México já se encontra na faixa de 1 a 4,9%. O México tem uma dependência muito grande da economia norte-americana e milhões de mexicanos estão lá nos Estados Unidos trabalhando. E é isso, gente. Então, não esquecer de fazer o formulário 3, que está no link da descrição, né, desse vídeo. Ele é muito importante. Fazendo os 3 formulários, eu vou conseguir fechar a nota de vocês. Beleza? Obrigado e até a próxima.